Eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer, é uma honra estarmos aqui mais uma vez com vocês. O nosso respeito, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pelo seu tempo. Nós entendemos que talvez você, muito embora interessado, talvez você certamente não deva ter tempo para acompanhar a movimentação política no momento, muito embora tratar-se de um ano eleitoral, a despeito de tratarmos de um assunto, de um dever de vital importância, daquilo que nos envolve na tarefa de eleger aqueles que irão nos representar. Mas nós sabemos, sinceramente, que na maioria das vezes você talvez seja um daqueles que precise acordar às 6 horas da manhã e retornar do trabalho às 18 horas, depois de um cansativo dia de trabalho. Nós sabemos que muitos até mesmo ultrapassam esse horário. Sinceramente, do fundo do coração, nós sabemos que não deve ser fácil. E, obviamente, seria talvez um contrassenso pedir para que você faça um retrospecto destes períodos, neste período histórico em torno do governo Bolsonaro. Talvez seria até mesmo deselegante convidá-lo a fazer um retrospecto do governo, não só do governo Bolsonaro, mas também recordar sobre o período do governo Lula nos últimos anos. E mesmo que talvez você aceite este convite, nós concordamos que de fato será um trabalho árduo, muito árduo. Terás que buscar dados sólidos para fazer um balanço confiável. E não será fácil porque nós, de forma flagrante, percebemos que a mídia convencional sempre, durante todo esse período, ela buscou denegrir a imagem do nosso presidente e exaltar até mesmo a atuação de criminosos no governo. Sim, eu estou usando a palavra denegrir. E com todo o respeito que você me merece, talvez você possa estar me acusando de usar termos racistas na minha fala. E talvez, se você esteja pensando isso, é porque, mesmo que você não perceba, você já se tornou vítima da baldeação ideológica. Talvez você nem saiba o que signifique essa terminologia baldeação ideológica. O que nós estamos querendo dizer é que talvez, mesmo que você não saiba, você já tenha sido capturado pelas sombras. E repito, talvez nem saiba disso. Mesmo assim, diante do fato que talvez você já tenha sido vítima, nós persistimos na tarefa de conscientizá-lo. Com todo respeito, agora peço, não alimente o propósito de tapar a minha boca com discursos sem sentido. Agora, se você realmente pretende, de fato, fazer um balanço sério, se você está consciente a respeito da importância do seu voto, aceite este convite. Concorde com as minhas pistas, com o meu trabalho em indicar algum caminho para que você faça um balanço sério. Isto é claro se você resolveu abraçar esse desafio. Comece, por exemplo, pesquisando. Você conseguiria apontar outro presidente durante toda a nossa história, além de Jair Messias Bolsonaro, que indicou ministros técnicos para cada ministério? Você, por exemplo, se lembra de outro presidente da República que não aceitou o costume parlamentar em fazer barganha de ministérios, de cargos públicos em troca de votos no Congresso? Você, por exemplo, se recorda dos obstáculos que o presidente enfrentou na relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Congresso, Alcolumbre? Recordas? Você se lembra qual o presidente que retomou obras inacabadas
em respeito ao dinheiro público? Você tem notícia de algum presidente que desempenhou o seu mandato sem o apoio da mídia, sobretudo da Rede Pública, da Rede Globo? Você se lembra de algum presidente que reservou parte do seu dia para conversar com o povo? Você imaginaria que, muito embora acusado de operar um gabinete do ódio, as investigações demonstraram que de fato era o MBL, o Movimento Brasil Livre, que operava um gabinete do ódio contra o nosso presidente? Certamente você não saiba, certamente você não sabe, mas que o Ministério Público, através de investigação séria, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele prendeu homens ligados ao MBL, sendo um deles um famoso propagador de mentiras, conhecido como Luciano Ayan, mentor do MBL. Você sabia que ele já chegou até mesmo a ser preso por dirigir este gabinete do ódio? Você já foi conscientizado a respeito desses fatos? Aceite o nosso convite. Investigue, por exemplo, a organização criminosa denominada de FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma organização narco-guerrilheira, marxista-leninista. Você sabia que as FARC se solidarizam com Lula? Sinceramente, por exemplo, entender o motivo de um jornalista conhecido na mídia com o nome de Reinaldo Azevedo, que antes havia denunciado o vínculo, a relação criminosa, perigosa entre as FARC, o PT e o governo Lula, e hoje este mesmo jornalista está apoiando publicamente o ex-presidiário e o ex-presidente Lula. Procure investigar. Você tem notícia do que significa e qual objetivo tem o Foro de São Paulo? Procure pesquisar sobre o Foro de São Paulo e descobrirá certamente qual o objetivo deste foro, antes tratado como uma teoria da conspiração. Você se recorda como o PT, por exemplo, usou o BNDES para fins criminosos, usando o seu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro do povo? Você, até hoje, se recorda de alguma acusação séria envolvendo o nosso presidente sobre corrupção? Você guarda alguma lembrança de se prender, nos últimos séculos, jornalistas e até mesmo deputados por um inquérito rotulado de fim do mundo? Até mesmo essa expressão foi apresentada por um ex-ministro da Suprema Corte. Você já não ficou indignado com a libertação pelo STF de narcotraficantes, enquanto este mesmo Supremo faz marcação cerrada em relação àqueles que criticam alguns ministros da Suprema Corte? Façamos o nosso trabalho. Aceite o nosso convite. Sacrifique-se um pouco e perceberás que quase sempre nós estamos sendo manipulados. E digo, isso é apenas o começo. E recorde que grande parte da mídia vem buscando, empreendendo todos os esforços para denegrir, isso mesmo, denegrir a imagem do nosso presidente. Qual será o motivo? E ora, veja bem, muito embora todo esse trabalho, todo esse empreendimento, a mídia convencional, inclusive a Rede Globo, eles não encontram qualquer mácula, a não ser a acusação de que o nosso presidente é agressivo, negacionista, rude, e que até mesmo chegou ao absurdo de abandonar a liturgia do cargo de presidente para comer pizza na via pública. Um louco, um deslocado que conversa com o povo. Ora, nós esperamos, para finalizar, que no futuro próximo nós possamos apresentar outras dicas, algumas outras pistas para que você
Aceite esse convite de fazer por si mesmo a pesquisa, a fim de que percebas, que saibas quem é de fato que representa o nosso interesse. Não deixemos ser manipulados. Despertemo-nos. Esse é o nosso convite. Um abraço. Até breve.